Estamos felizes porque, findando nas últimas horas desses momentos, dessa reunião campal, desse congresso em que estivemos juntos, nós vemos de vários irmãos a decisão de realmente dar passos firmes para uma mudança. Eu creio que isso é obra do Espírito Santo no coração de cada irmão. E o apelo, inicialmente, que já fazemos é: entreguem cada passo ao Senhor Jesus. Não existe manual para a saída a não ser a Bíblia Sagrada e o Espírito de Profecia. Nós não vamos encontrar informações como essas em cursos, em filosofias, conselheiros, manuais de agronomia, nada disso. É um passo a passo para a mudança do nosso caráter. Nunca nos esqueçamos disso. E aquele que deve ser o guia é o nosso Senhor Deus, através do seu Espírito Santo. Nesse momento, o que nós gostaríamos de trazer aqui para os irmãos é uma breve reflexão do 10º passo. Como que essas coisas efetivamente são na prática? Nós vimos aqui 9 passos para a mudança. E chegamos então hoje no auge, no 10º passo. Vejam só. Eu vou revisar aqui cada passo para nós chegarmos no 10º rapidamente, o que nós vimos durante a semana. Passo 1, restaurando o altar da família, porque a base é a oração. Não há outra base, não há outra fonte possível para as nossas atividades, a não ser a orientação clara de Deus que recebemos através da comunhão e da oração. Em seguida, a motivação correta, que deve ser a obediência, a buscança pela herança eterna na nova terra e o que mais? A pregação do Evangelho. Muito obrigado. Essa é a verdadeira motivação de irmos para o campo. Em seguida, tudo isso buscando então em Deus o planejamento para a saída, com as várias informações que passamos aqui para os irmãos e ainda guiados pelo Espírito. Um plano que deve ser feito por aquele que não pode errar. Plano do passo a passo. Isso nos leva, vemos em muitos casos, a uma simplificação da nossa vida. Como nós podemos estar mais leves para a mudança, para não sairmos com aquelas malas abarrotadas que não cabe mais nada, aqueles caminhões enormes, só gastando dinheiro, precisando de um lugar enorme para colocar as coisas e não temos. E a nossa vida se torna difícil, né? Aí a gente levar para o campo só aquilo que a gente vai usar. Sabe, irmãos, quando a gente mudou para o campo, o que a gente levou? Levei celular, computador, levei um carrinho de cidade, queria instalar alarme contra roubo, micro-ondas, tudo que não precisava. Chegamos lá, o celular não funcionava, a internet não funcionava, a energia várias vezes não tinha. Na verdade, quando nós mudamos não tinha energia. E assim foi acontecendo que tudo que nós levávamos, nós víamos que não tinha funcionalidade. E o que precisávamos mesmo, nós não tínhamos. Então a simplificação nos ajuda a não passar vergonha na hora de dar o testemunho depois, né? Muito bem. Não tinha enxada, não tinha facão, tinha uma bota, e uma bota ainda que não era adequada, não tinha uma capa de chuva. Que situação, né? Que tristeza. Não é assim. Então, Deus nos dá as ferramentas corretas para enfrentar a prova de crise. Por isso que ele fala, para o tempo da crise, nós devemos nos preparar. Então, para a saída do campo, deve haver uma preparação correta. E essa preparação entra no passo 5, quando hoje nós começamos a viver no campo, fazendo esses passos que nós vimos até aqui. Faz parte da vida hoje. Uma das questões básicas para o planejamento, onde nós começamos hoje a vida no campo, é a fonte de renda. Podemos simular já o nosso estilo de renda que vai ser lá, que vai haver uma redução drástica mesmo. Deve haver, cortar os excessos, cortar tudo aquilo que não precisa, especialmente as dívidas, livrando-nos de tudo aquilo que nós não usamos. Entendamos dívidas não só como aquilo que nós devemos ao banco, mas parcelamentos, situações em que nós temos contas a pagar por serviços que não precisaríamos. Essas são situações de fontes de renda. Nesse momento, Deus começa então a abrir diante de nós a busca pelo lugar ideal. Vejam que muitos, quando querem ir para o campo, quando são tocados pela mensagem do campo, primeira coisa que sente no coração é o desejo por buscar o lugar. Mas vejam que nós indicamos aqui como sendo o 7º passo. 6 passos devem ser dados antes de nós pensarmos em mudar de endereço. Né? A busca pelo lugar ideal, ela precisa ser filtrada pela motivação, por nós conhecermos o que nós vamos buscar. Senão nós vamos comprar ou adquirir uma terra que não vai atender às nossas necessidades, que são necessidades espirituais e eternas. Esse é o ponto-chave. Na sequência, o passo 8, com o lugar ideal,
encontrando esse lugar, nós vemos que esse lugar, ele tem várias características, mas nem sempre está pronto. Pode acontecer, mas seria exceção. Normalmente vai haver coisas, e nós precisamos construir esse local de acordo com os planos dados por Deus. Estrutura física especificamente, como organizar esse local para que ele seja produtivo e autossustentável. Não apenas, lembram o comentário que eu fiz, não apenas para nós não vivermos dependentes assim no tempo lá que não puder comprar e nem vender, mas também hoje para nós estarmos sem preocupações com a sociedade, com a vida capitalista, do consumo. Nós não dependemos de dinheiro mais. Esse é o objetivo de Deus. Aquilo que vier está ótimo, mas nós não dependemos mais. Então, essa é a construção do lugar ideal. Também com salubridade, um ambiente amplo, gostoso, bom para trazer as famílias que vão conhecer a forma como a gente vive, né? Essa que é a forma. Em seguida, passamos então para o passo 9, onde vemos que o alimento que vem do jardim é aquele que Deus nos preparou, onde nós então buscamos em Deus a profissão do próprio Deus, né? Que vimos hoje pela manhã, profissão de jardineiro. Aqui é a nossa fonte. Com essa preparação, irmãos, como que acontece depois? Chegamos no passo 10. Chegamos no passo 10, onde nós vemos como é o lar da vida campestre. O que deve acontecer? O que tem acontecido? Eu queria aqui chamar a minha esposa, Karina, onde nós iremos compartilhar alguns conceitos que aprendemos, de como que essa dinâmica do dia a dia. Então nós gostaríamos de compartilhar com os irmãos algumas coisas que aprendemos ao longo do tempo e que, na verdade, não precisa esperar mudar para o campo. Naquele conceito de já vivemos hoje o campo, é o que nós podemos apreciar. Certo, Karina? Na verdade, o lar da vida campestre, ele começa primeiro por onde? Qual é o primeiro item que deve estar na vida do campo? Restauração do altar da família. Nós vemos que deve haver a busca na restauração do altar da família, como está escrito no livro Lar Adventista, página 132, a busca das características do lar original. Nós vemos que o lar de nossos primeiros pais deveria ser um modelo para outros lares, ao saírem seus filhos para ocuparem a terra. Irmãos, o lar da vida campestre, que é o lar que deve ser hoje o nosso, ele já está exemplificado na vida dos nossos primeiros pais. E como que era naquele primeiro momento? Eu queria meditar com os irmãos só mais um segundinho nesse texto. Ele está com pressa, ele quer que fale tudo no tempo que a gente tem, mas a Angélica vai dar uns minutinhos a mais pra gente. Pobre Angélica. Eu queria saber, irmãos, que vocês me dissessem, rapidamente, como que era o lar, o primeiro lar dos nossos pais, que Deus deu para eles. Como que era? Era um jardim, né? No campo, não tinha nem outra opção, né? O que mais? Só isso? O que eles faziam no jardim? Ficavam lá olhando para o céu? Trabalhavam na terra. Mas eles só trabalhavam na terra? O que mais que eles faziam? Peraí, então quer dizer que Adão ficava lá? Deison. Eu acho que... Então, muito olha bom. Só, eu acho que Eva... Será que Eva ficava lá preparando a comida enquanto Adão estava lá na lavoura? Isso. Era assim que fazia? Qual que era a descrição? Juntos, isso mesmo. Então, olha só, o lar era no campo, eles trabalhavam no jardim. Juntos. Trabalhavam juntos, observando a natureza, como a irmã bem mencionou. E tem mais uma coisa muito importante, vamos ver se os irmãos vão falar. Comunhão com Deus. E como que era essa comunhão? Era só lá de manhã e depois vamos para o trabalho? Era comunhão constante com os seres celestiais. Será que nós podemos dizer que eles viviam na presença de seres celestiais? Sim ou não? Quem é que estava ali com eles ensinando as coisas do dia a dia? Isso pode ser... Será que isso tem que ser diferente hoje? Veja, irmãos, que ali está escrito que o lar dos nossos primeiros pais deveria ser um exemplo, um modelo, não é isso que está escrito ali? Para os outros lares. Então vamos nos lembrar, no campo, trabalhando no jardim, com a família unida, na presença constante de quem? De Deus. Por isso, irmãos, que o primeiro passo para a ida para o campo é qual mesmo? Restaurando o altar da família. Porque sem a restauração do altar da família, sem a presença de Deus na nossa vida, não adianta ir para o campo, não adianta mudar a alimentação,
não adianta mudar vestuário, não adianta nada, irmãos, sem esse primeiro passo. E agora sim, Deison, eu permito que você passe para o próximo slide. E é justamente sobre esse item. O Deison já falou com vocês sobre isso essa semana. Mas a nossa ideia agora é ver com os irmãos rapidamente a forma prática. Como é que eu restauro? Se esse é o passo mais importante, como é que eu posso restaurar o altar da família na minha casa, se ele não existe ou se ele foi destruído? Ou mesmo saber se ele está efetivamente edificado. Exatamente. O altar da família, irmãos, é algo muito delicado. Porque se nós pararmos por qualquer motivo de oferecer o sacrifício a Deus no altar da família por 1 ou 2 dias, Satanás já aproveita e aquilo desencarrilha, né? E a gente não faz mais. Ou às vezes você tem problemas com os filhos adolescentes ou filhos jovens que não querem participar do altar da família. Ou às vezes o seu filho pequenininho, como a minha, não se comporta no altar da família. Como que a gente pode fazer? Será que existem algumas coisas que a gente pode fazer para mudar isso? Então, aqui a gente gostaria de refletir um pouquinho com os irmãos rapidamente sobre isso. Vamos imaginar... Como é que começa? Vamos imaginar uma família que é cristã, que tem o desejo, participou aqui dessa semana conosco e sente o desejo de implantar ao voltar para casa o altar da família. O altar da família, para ficar bem claro, o que seria mesmo? O culto familiar, que deve ocorrer quantas vezes ao dia? 2 vezes ao dia, de manhã e à tarde. Então, vocês estão afiados, muito bem. Então, vamos imaginar uma família que não tem esse altar da família ocorrendo e quer implantar. Como que deve começar, Deilson? Nas histórias bíblicas, os altares eram feitos de pedras. Não era uma pedra única. Altares pagãos muitas vezes eram feitos de uma pedra única com sacrifício em cima deles. Já os altares de Deus, muitas vezes Deus falava para colocar uma pedra representando cada tribo de Israel. Então eram várias pedras que montavam e construíam. Hoje podemos fazer uma analogia, onde a primeira pedra, a pedra fundamental, que deve ser feita, seria a restauração dos nossos momentos na busca com o Senhor Deus. Ou seja, a hora tranquila, aqueles momentos de busca a Deus na madrugada. É ali que tudo vai acontecer. Começa então com o chefe da família, os chefes, né? A mãe e o pai. Agora vamos imaginar que um dos dois ou o pai ou a mãe não está no mesmo espírito, né? Então começa sempre com aquele que está no espírito. Se é a mãe que quer fazer o altar da família e o esposo não está concordando, ela vai começar a fazer sozinha a sua devoção pessoal nas madrugadas. E naquele momento, ela vai começar a interceder para os seus filhos, a interceder para o seu esposo e fazer, após a devoção pessoal dela, o culto familiar, nem que seja só ela no culto familiar. Talvez ela não esteja sozinha, tenha um dos filhos dispostos. Os outros talvez sejam todos jovens, e só um dos jovens esteja disposto a fazer o culto. Ela e esse que está disposto vão fazer o altar da família, juntos, orando por aqueles que não estão dispostos. Irmãos, nós temos exemplos vivos de famílias que procederam assim, e não demorou muito, e Deus atuou poderosamente, e os outros membros da família que não estavam dispostos começaram a fazer o culto também, com aqueles que começaram. Amém? Sabe agora, que as crises vêm, né? O que dizer das criancinhas? As criancinhas devem perguntar, Davis, para as criancinhas se elas querem fazer o culto da família? Às vezes a gente tem medo de criar, como os pais, nos indispormos com os filhos. A função dos filhos é simplesmente única, obedecer. Então, os filhos, eles estão sob a orientação dos pais, e eles devem participar, queiram ou não. Não é uma questão de amarrá-los, não é uma questão de proceder com brutalidade, mas os filhos não devem se perguntar se eles desejam participar. Agora é o horário, nós vamos participar. Sabemos que filhos, onde nunca aconteceu isso, e os filhos já estão na adolescência para uma idade mais madura, existe um trabalho a ser feito com eles, como a Karina falou. Mas os filhos juvenis e na infância, não tem discussão. Eles devem, pelos pais, estarem aqui. Por isso, que quem é a primeira fonte que deve estar em harmonia? Pai e mãe, marido e mulher. Agora sabe que as crises vêm. Como nós temos alguns casos, todos sabem, né, na família adventista, que deve ser restaurado o altar da família, e muitas vezes o cônjuge que não está convertido, ele, por uma situação assim que se sente compelido, ele faz junto. Aí começam a surgir temas naqueles estudos do altar da família que não são agradáveis. E nesse momento nós vemos que umas crises ocorrem,
sai, não quer participar mais. Então, irmãos, nós contamos isso para não desanimar. Nessa mesma história que a Karina falou, que foi uma história de sucesso, aconteceu isso que eu estou falando para os irmãos. Então, o cônjuge não quis nem saber, porque só se fala de espírito de profecia, só se fala coisas que a gente tem que mudar, que tem que deixar isso, que tem que deixar aquilo. Onde já se viu, eu não quero mais saber disso. E ficou fazendo, supostamente, só o culto dele. Não queria participar, era o esposo, não queria mais participar do culto no lar. E ficou a mãe com a filha de vez em quando. Não demorou muito, ele ouvindo aqueles hinos, aquelas coisas. Acho que uma semana? Talvez. Não isso, talvez no máximo isso ele já estava de volta, mas agora já com o espírito brando e correto. Irmãos, o poder de Deus vence, Deus é mais forte. Se por um lado, os filhos pequenos não têm o direito de escolher participar ou não, eles são, por obediência, eles devem participar desse momento. Por outro, irmãos, os pais têm como dever tornar o culto familiar atrativo para as crianças ou para qualquer idade que esteja participando ali. E nos conselhos de Deus, na palavra de Deus, há várias sugestões de como isso pode ser feito. Uma delas, só relembrando rapidamente com os irmãos, vocês podem me ajudar. Como que deve ser o culto da família, especialmente para quem tem crianças? É um culto longo, com muita leitura? Não. Aproximadamente 15 minutos. E o que deve compor esse culto? Louvores, que podem ser louvores adaptados à faixa etária. Como a minha filha, todo culto ela quer cantar pam, pam, pam. Noé que está batendo e Cristo fez os peixes. Ela ama. Mas também deve conter alguns louvores do nosso inário. Irmãos, é desde pequenininho que nós colocamos no coração dos nossos filhos o respeito e o amor pelas músicas da nossa igreja. Se nós só cantarmos músicas, corinhos e nunca introduzirmos o inário, nunca vai aprender a amar. Então, louvores envolve músicas adaptadas e também músicas do nosso inário. O que mais? Louvores, uma historinha adaptada para a idade. O que mais? Leitura do quê? Pode ser qualquer livro da nossa igreja? Não. Culto familiar só tem 2 tipos de leitura. Bíblia e Espírito de profecia, que na verdade é uma fonte só, né? O que mais? A oração. Irmãos, ore a Deus e peça para Ele dar a sequência para você. Como fazer, como dirigir, englobando esses itens. E comece. Pode ser que no comecinho, você tenha filhos mais adultos, assim, jovens, talvez eles não gostem muito, mas com a oração, com o empenho da sua parte e principalmente com o seu devocional pessoal, orando pela família, isso vai fazer mudanças drásticas na sua família. Eu posso falar porque isso foi o que ocorreu com a nossa família. Muito bem, aí é uma foto nossa fazendo culto e a Grazi já consegue falar Bíblia. Ela fala Biba, mas é a Bíblia. Tudo que a criancinha aprende de Deus, irmãos, nessa idade, é nesse momento que elas aprendem. É muito importante. Próximo item. Esse item é muito importante. Vocês vão perceber que, na verdade, o lar da vida campestre, ele pode começar em qualquer lugar, não precisa ser no campo. Tudo que nós estamos falando aqui, pode ocorrer e deve ocorrer na cidade ou onde os irmãos estiverem. E vai se aperfeiçoando à medida que os irmãos forem atendendo o chamado de ir para o campo. Livrando-se dos intrusos foi algo que aconteceu na nossa vida e que nós vimos acontecer na vida dos nossos amigos e que foi, assim, vamos dizer, crucial para uma mudança na espiritualidade da família. E que não ocorreu uma vez só. O que seria intrusos? Os irmãos lembram que no passado, quando o povo de Israel pedia para Deus operar poderosamente em favor deles, o que ocorria no acampamento em geral? Uma purificação do arraial, não é isso? O que os israelitas faziam? Jogavam fora o quê? Ídolos. Tudo aquilo que atrapalhava a atuação de Deus, se livravam de tudo. E é a mesma coisa que deve ocorrer aonde? No arraial do nosso lar. Então, irmãos, acontece que nós estamos muito... Principalmente, eu falo isso com base na minha experiência. Pode ser que você seja diferente. Mas a minha experiência com o Davidson, quando morávamos na cidade, nós estávamos tão acostumados com as coisas que não prestam, que a gente via, que a gente tinha na nossa casa, que a gente não achava que aquilo era problema. Será, Karina, que só a televisão que é o ídolo? Não, infelizmente não. Nós tínhamos, por exemplo, irmãos, CDs que a gente julgava que não eram ruins,
mas que não eram de Deus também. E existe alguma coisa neutra nesse mundo? O problema, né, Karina, é que nós achávamos que existiam 3 forças no universo. Deus, o inimigo e nós, a neutralidade. A gente achava que existia algo que era possível ver o em cima do muro. Até que um dia descobrimos que a parte de cima do muro já é do inimigo, né? Exatamente. Então, irmãos, o intruso pode estar em qualquer lugar da sua casa. E às vezes você não está enxergando, como foi o nosso caso. Pode estar no seu guarda-roupa, pode estar no seu rack da sala, pode estar lá na prateleira da sua cozinha, pode estar no seu criado mudo. Então, esse é um exercício que começa a ser feito no devocional pessoal. Esse exercício começa a ser perguntado assim para Deus: Senhor, o que há aqui na minha casa, o que há aqui no arraial do meu lar, que não está agradando ao Senhor e que não te pertence? Porque pode ser alguma coisa do meio cristão, algum livro do meio cristão, algum CD do meio cristão, mas que não necessariamente seja do agrado de Deus. Então, esse é um exercício, irmãos, que envolve tudo, inclusive enfeites, inclusive alguma roupa que você tem alguma frase. Tudo, irmãos, tem que ser um pente fino. E sabe, põe lá uma caixa na sua casa e vá perguntando para Deus de cômodo em cômodo: Senhor, o que tem aqui neste cômodo que não te agrada? E Deus vai falar com você. Só que como nossos olhos ainda são meio, vamos dizer assim, nós estamos um pouco anestesiados com esse mundo, pode ser que você tenha que fazer esse exercício mais de uma vez. Lá em casa, por exemplo, foram várias vezes. Na primeira leva foram as coisas óbvias, né? Na segunda leva, já tivemos que ter muita ajuda de Deus para poder identificar. E até hoje, às vezes, a gente encontra uma coisinha ou outra lá que não pertence ao Senhor. Sabe qual é o problema? É que, de repente, os irmãos talvez se deparem com a situação. Dá a impressão que não sobra mais nada. Ah, Senhor, mas então não vai ter mais nenhuma musiquinha para nossa filhinha. Ah, Senhor, mas então não vai sobrar nenhum livro para eu ler. Ah, mas e isso aqui que eu ganhei daquela pessoa tão querida? Eu quero guardar de recordação, mas não é algo de Deus. Irmãos, o mundo inteiro jaz no maligno. E eu não quero fazer minha casa neste mundo. E o que fazer com essas coisas que nós retiramos e colocamos nessa caixa? Algumas coisas eram óbvias, nós queríamos queimar. Não, isso aqui vai ser queimado. Outras coisas, mas é tão bonito, é tão bom. Eu sei de alguém que gosta disso. Custou tão caro, né? Custou tão caro. Ah, mas eu trouxe de tão longe. Quem sabe aquela pessoa... Ah, o meu vizinho. Ele não liga mesmo, ele pode aproveitar, ele né? já é ímpio mesmo, né? Olha que coisa horrível que a gente passa na nossa cabeça. Coisa horrível. Irmão, se não é bom para estar no nosso lar, é bom para estar no lar de alguém? Não. Irmãos... Não serve nem... Será que serve para jogar no lixo? Nem para jogar no lixo, porque a gente tem que pensar até no lixeiro que pode querer pegar aquele negócio do lixo. Irmão, sabe para que serve essas coisas? Uma fogueira bem bonita, naquele inverno bem frio para aquecer a gente. E se você tem lareira, melhor ainda. Irmãos, queimem, não tenham dó. Queimem. Não importa quanto custou. Quanto custa a sua salvação? Lembremos-nos de que a nossa salvação custou a vida do Filho de Deus. Que são essas coisas diante do grande sacrifício que foi feito por nós? E eu vou falar uma coisa para os irmãos. Parece que isso pode parecer estranho, né? Queimar essas coisas. Será que faz diferença? Irmãos, se vocês puderem, leiam um livrinho chamado Viagem ao Sobrenatural. É da Casa Publicadora, foi escrito pelo irmão Roger Morneau. Ele já faleceu, mas ele pertenceu ao satanismo e foi convertido. E conta um pouco, irmãos, da influência que as coisas que não pertencem de Deus, que estão na nossa casa, possuem sobre nós. Especificamente sobre os adventistas do sétimo dia. Irmãos, imaginem que um item que não pertence a Deus, que esteja na sua casa, pode estar sendo um veículo, uma entrada do inimigo no seu lar. É como se diante do universo Satanás estivesse falando: olha, essa barreira, Senhor, que o Senhor tem sobre o lar adventista, tudo bem, mas aqui eu tenho uma porta e por essa eu entro tranquilamente. Quantas histórias temos essas de manifestações sobrenaturais em função disso? Irmãos, nos desfaçamos dessas coisas. Nos livremos. Não pensemos no custo que ele teve para nós. Porque o benefício, a paz que reina no lar é nítida depois que nós nos livramos dessas coisas. Bom, agora sim, me livrei dos intrusos. Tirei tudo que não prestava. Tirei tudo que era de Satanás na minha casa, né? Tudo que vem lá de produtores que não são de Deus, coisas que não estão de acordo com as minhas regras de fé. E agora? Sobraram as coisas que não tem, que vamos dizer assim, que não tem problema. Será que não tem problema?
Irmãos, aí está um ponto que nos pega até hoje. É algo que nós precisamos estar em constante guarda. Porque nós temos a mania de juntar coisas. Vocês já perceberam? Não sei vocês, eu estou falando de mim. Quando você limpa aquela gavetinha de papel, deixa organizada. Passa um mês, como que está a gavetinha do papel? Entulhada de coisa. Você tem lá o seu armário da cozinha, faz aquela limpeza nas férias, deixa tudo arrumadinho. Passa um outro mês, você vai ver, parece que criou, parece que deu cria, não é isso? Irmãos, como disse para vocês durante a semana, fomos para o sítio com um caminhão de coisas inúteis. Não nos serviam de nada. Não gastem dinheiro com mudança desse tipo para ir para o campo. Façam essa limpeza antes, na cidade. Do que eu estou falando? Peçam a ajuda de Deus e vão de novo. Faça de novo a ronda. Cômodo por cômodo, só que móvel agora, por móvel. com outros olhos. Agora tudo está limpo, não tem nada de Satanás ali. Você já limpou tudo pela graça de Deus. Agora você vai de cômodo em cômodo perguntando, Senhor, o que está a mais aqui? Eu preciso de tanta roupa assim? Eu preciso de tantos enfeites assim na minha sala? Eu preciso de tantas panelas assim para me dar trabalho de ficar lavando depois? Eu preciso de tantos móveis assim? E faça, irmãos, uma relação daquilo que você pode doar para alguém que está precisando, ou vender para alguém que a preço baixo, para quem não tem, ou simplesmente descartar. Que diferença! Que delícia é uma casa limpa, clara, sem coisas entulhadas. Isso faz a maior diferença no campo, sabe por quê? Isso economiza tempo para quem? Para nós, mulheres. Quanto menos enfeite, menos coisas para a gente tirar pó. Quanto menos móveis, menos exercício para a gente tirar pó debaixo das coisas. Quanto menos roupa para lavar, já percebeu? Então, esse é um exercício que faz toda a diferença. Nós devemos pensar assim, a palavra-chave é o que é essencial. Nossa vida deve se limitar ao essencial. Karina, nós falamos sobre... Bom, você termina aqui, nós vamos esquecer de falar sobre os vícios. Isso. E aqui eu queria compartilhar com os irmãos uma citação bem propícia para esse tema. Mobiliar em vossa casa com móveis simples, com coisas que se possam manusear livremente. Que tipo de móveis, irmãos? Simples. E que tipo de coisas? Para a mãe não ficar assim, menina, não mexe aí. Menina, não mexe lá. Coisas que possam ser manuseadas livremente. Limpar com facilidade. E substituir sem grande dispêndio. Ah, mas esse copo que ela quebrou, esse vaso era caríssimo. Ai, mas aquele abajur, não pode mexer lá. Então, com bom gosto, como é que é? Com bom gosto. É pra gente viver de qualquer jeito, tudo assim, meio feio. Bom gosto. Podeis tornar um lar simples, atrativo e aprazível. Se aí residirem o amor e o contentamento. Amor e contentamento, palavra-chave aqui, irmãos. Tudo isso deve ser feito pedindo a Deus que nos dê a alegria de estar nos livrando dessas coisas. Já pensou, irmãos, nos livrarem e começar, agora eu não tenho nada, minha casa está vazia. Não, irmãos, peçamos a Deus contentamento, alegria de viver com simplicidade. Viver de maneira que as coisas não mandem em nós, mas nós tenhamos controle sobre as coisas. E deixa eu dar um exemplo aqui. Nosso projeto é começar a receber famílias da nossa fé e de outra fé também para compartilharmos essas coisas maravilhosas que Deus nos deu. Como vocês acham que estão as famílias que ainda não foram influenciadas pelo Espírito Santo, que têm aqueles filhos pequenos? Eles vão ser bonzinhos, calminhos? São furacões que entram na nossa casa com toda a sua vitalidade infantil não dominada pelo Espírito. Adivinha o que eles vão fazer com aquelas coisas inúteis que nós temos? Vai tudo pro chão. Bom, e nós vamos ficar... Pode até ser bom se a pessoa não tem coragem de jogar fora. Muito bom. Convida uma família assim. Resolve o problema. Resolve o problema. Mas aí nós vamos começar a ficar com dor no coração e evitar algumas visitas? Nunca, irmãos, nunca. Não podemos nos deixar mover por isso. Ainda antes de falar da administração do lar, naqueles intrusos nós não comentamos sobre alguns costumes que também são intrusos. Nós falamos de coisas, mas costumes como excesso de internet, uma dependência de que tudo que eu tenho que resolver está na internet. Eu passei por isso. Sabe o que Deus fez? Me deixou 2 anos sem internet nenhuma. Irmãos, eu fiz de tudo. Eu instalei antena de tudo quanto era jeito, falei com todas as companhias elétricas, eu trabalhava na prefeitura, eu fui ver a possibilidade de instalar uma antena lá. Porque a prefeitura ia instalar uma antena do lado do meu terreno. Não aconteceu, pela misericórdia de Deus.
para Deus poder me livrar desse mal. Às vezes celular, pode ser um SMS. Se eu não estiver num lugar que eu estou acessível, eu fico doente. Não, irmãos, nós precisamos estar inacessíveis por algumas horas do dia, para que possamos ter comunicação ininterrupta com o céu. Nós precisamos estar acessíveis apenas algumas horas do dia, é o contrário. Melhor ainda, né? Acessíveis apenas naquela limitação. E por aí nós vamos na questão também dos divertimentos. Uma questão é o entretenimento no lado cristão, de você passar tempo aprendendo coisas boas de uma forma prazerosa, de uma forma relaxada. E outra coisa são passatempos. Nós estamos viciados, porque eu mereço aquele meu joguinho com os amigos. Eu não jogo futebol, mas o meu tênis ninguém pode mexer. Mas o encontro com as minhas amigas em tal lugar que é sagrado, tantos anos nos encontramos. Nós vamos estabelecer prioridades. Se não forem encontros para oração, se não forem encontros para falar da palavra de Deus, para onde estão nos levando esses encontros, esses divertimentos? As nossas férias, os nossos feriados. Como estamos gastando? Quando nós falamos de vida no campo, lembremos-nos de que o estilo de vida nos leva a gastar ou empreender todo o tempo nas coisas do céu, porque o inimigo está empreendendo todo o tempo dele nas coisas da terra. E cada tempo nosso que não está no céu, pode estar na terra. Apenas mais um detalhe sobre isso que o Deus está falando. Às vezes você não tem o vício de estar na internet ou de ficar mandando mensagem de texto, mas o seu filho tem. E talvez você pense assim, mas eu não quero criar um conflito com ele. Porque eu sei, se eu tirar o celular dele, se eu tirar a internet, nós vamos brigar. O iPod, vai ter um conflito. Irmãos, eu vou usar aqui, com a permissão do meu pai, uma ilustração que ele usou e eu achei muito interessante. Imagina que você estivesse lá na Inglaterra, na época do Titanic, e seu filho comprasse a passagem para viajar no Titanic. E você, por uma revelação divina, tivesse um sonho e Deus revelasse que o Titanic ia afundar. O que você faria para tirar o seu filho do Titanic? Ele ainda não partiu, ele está lá entrando no navio. O que você faria para tirar? Vocês não fariam nada? O que vocês fariam? O que, irmã? Vocês fariam tudo. Eu faria tudo pela minha filha. Arrancaria pelos cabelos. Arrancaria. Rasgava a passagem, tirava. Pulava, rabiscava, qualquer coisa. Faria qualquer coisa, irmãos. Porque eu sabia que Deus havia me revelado que aquele barco iria o quê? Afundar. E a minha filha ia acontecer o que com ela? Morrer. Queridos, se o iPod está sendo um Titanic na vida do seu filho, se a televisão está sendo um Titanic na vida da sua família, irmãos, exige uma medida drástica. Exige uma medida drástica. Dói. Não dá para brincar com isso, irmãos. Algumas coisas nós podemos trabalhar a consciência. Outras, como pais, nós temos a responsabilidade, o dever diante de Deus de tomar medidas drásticas. Corta a internet, irmãos. Corta. Não importa se no prédio tem internet barata. Corta a internet. O que seu filho está fazendo com o iPod se isso é um vício na vida dele? Tira o iPod dele. Irmãos, não tem A nem B. São só músicas de igreja, mas ele está escutando música demais, fora de hora, e não consegue. Ajuda. Querido, a internet ele não consegue se controlar apenas para estudos que elevam. Tira o computador. Irmãos, é o Titanic na vida do seu filho. É assim que você tem que encarar essas coisas. E como pais que amam os filhos e querem que eles sejam salvos, nós precisamos tomar medidas drásticas. Lembrando que crianças, existem vários estudos, vão atrás disso, mostrando que as crianças não devem ter contato com mídia que emite radiações pelo menos até os 7 anos. Pelo menos. iPad, iPod, celular, TV, televisão, celular. Nada. E como gostam, vocês já perceberam? A minha filha tem 1 ano e ela já sabe mexer no iPad. Não que eu deixe, mas ela pega, às vezes, por acidente ela pega, ela já sabe mexer. Irmãos, por que será que ela sabe mexer intuitivamente? Com 1 ano. Porque foi feito para eles. Para dominar a mente. Há um porquê por trás de tudo isso. Não é à toa, irmãos. E nós precisamos agir com firmeza. Ok? Então vamos Muito lá. Bem. Pulando para o item da administração do lar, no sentido de nós conseguimos viver no campo. Não é fácil nós estarmos aí com tantas necessidades, acostumados ao supermercado, a cada momento. Eu preciso de alguma coisa, simplesmente saio em 5 minutos e eu resolvo a minha necessidade. No campo não é assim. E na verdade, na cidade nós podemos trabalhar como era antigamente. Aqueles que viveram na época da inflação, lembram-se que recebíamos o salário e no dia seguinte resolvíamos todas as nossas pendências porque o dinheiro não tinha mais valor. O que era muito bom, porque o dinheiro acabava e esperávamos o mês seguinte. Então ninguém gastava mais nada. Hoje, isso pode ser também transformado em uma bênção, especialmente quando você está no campo.
Programe. Pode começar a ser treinado na cidade. Começar a ser treinado na cidade. Então você pode programar suas compras com uma boa lista de necessidades, aquilo que é essencial. Vá ao mercado, faça tudo o que você precisa, especificamente nos centros atacadistas. Você vai poder comprar mais e melhor. E não vai mais. Você vai gastar menos. Não vai mais estar em contato com o consumismo, com aqueles apelos que nós sabemos que somos tentados e muitas vezes cedemos. Saiam dessa linha. Fujam da tentação. Assim como aquele que é viciado em bebida ou alcoólatra não pode passar na frente de um bar, nós todos somos tentados e, de certa forma, até dependentes de um consumismo. De necessidades criadas que nunca existiram. Na verdade, quando a gente morava na cidade, era até gostoso ir ao mercado, porque era um passeio, né? E sempre para voltava muitos isso é um passeio. Com uma coisinha que não porque é um meio de sair um pouco do apartamento, de ver gente, não é mesmo? Irmãos, isso faz com que a gente gaste muito mais do que a gente precisa. E nessa busca de ir para o campo, nós precisamos começar a nos desvencilhar dessas coisas. E como foi uma bênção para nós começar a ir para o mercado só de vez em quando. Isso nós fizemos quando estávamos na cidade. Foi uma bênção pelos motivos que o Deus falou. Primeiro, economia, que você começa a comprar mais do mesmo item para poder sobreviver mais tempo sem ir ao mercado. Então, você gasta menos. E segundo, porque aquelas necessidades que você imagina que você tem, você fica tanto tempo sem ir no mercado que você começa a perceber que você não precisava daquilo que você queria comprar, que você se vira muito bem sem aquilo. Então, você começa a gastar menos, viver com menos e começa a ter criatividade para não precisar de tudo aquilo que a mídia diz que você precisa. E o melhor, já pensaram quantas horas, faça hoje uma avaliação, quantas horas por semana você passa envolvido em comprar coisas? Desde a saída de casa até para o supermercado, para uma farmácia, para o que quer que seja. Imaginem todas essas horas a mais no seu dia a dia, que o que mais falta é tempo. É muita coisa, irmãos, é um tesouro nas nossas mãos que podemos empregar no convívio com a família e assim por diante. Continuando, Karina. Será que tem algumas ferramentas no lar que também podem facilitar essa vida e torná-la mais agradável, mais simples hoje na cidade? Queridas irmãs, eu vou falar com vocês que vocês vão me entender. Como é difícil para a gente sair da cozinha, não é mesmo? As irmãs aqui cozinham? Eu estava conversando agora com a irmã ali, a mãe do Jonatas. A gente estava comentando, a gente não sai da cozinha. Porque quem quer viver o estilo de vida de Deus hoje, não consegue comprar nada pronto. Tem que fazer tudo, não é mesmo? Nós fazemos o pão, nós fazemos o leite, nós fazemos a comida a partir do nada. Não tem nada de abrir latinha, não. A gente faz do cru mesmo, não é isso? Isso consome um tempo além do resto da casa. A roupa, e limpar a casa, e manter tudo em ordem, como Deus pede pra gente. É muito tempo. Se nós formos colocar no papel, e se a gente for ver, a gente não sai de casa. A gente sempre tem alguma coisa para fazer. E eu não sei se é mania de brasileiro ou se é mania da minha família. Não sei, as irmãs vão falar. Depois que a gente terminou tudo, a gente senta no sofá e fica olhando se tem poeira em cima do negócio, olha lá o forro, e já pensa assim, eu tenho que limpar ali, e já levanta de novo, não é isso? Irmãs, se nós estamos vivendo essa vida louca de dona de casa, eu sou dona de casa em tempo integral. Nós precisamos tomar conta disso e pedir para o Senhor nos ajudar a ter controle sobre isso. Porque você não sabe quando que vai sobrar tempo de você mexer lá no jardim? Nunca. Nunca. Sabe quando é que você vai tomar sol? Só quando estiver lavando roupa no tanque. Se a lavanderia for do lado de fora. Se a lavanderia for do lado de fora. Então, irmãs, há algumas coisas que nós precisamos aprender a controlar e a organizar no lar. E isso nós precisamos pedir a ajuda de Deus. Deixa eu contar uma historinha aqui. Olha só, está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 665. Muitos conhecem, é familiar, mas ilustra bem que Deus aprova esse tipo de coisa. Veja só o que ela estava falando sobre um momento em que uma pessoa, o irmão C.A. White, apresentou sua máquina de lavar e torcer ao grupo. Quem era o grupo? O irmão White, os pioneiros da nossa igreja que estavam ali também, incluindo os irmãos Bordeaux, Andrews, meu marido e eu. E o irmão White. E não pudemos senão olhar com favor para ela. Ele nos presenteou com uma unidade, a qual o irmão Corliss, do Maine, nosso empregado, montou em poucos instantes e a pôs a funcionar. A irmã Burgess, do condado de Gratiot, nossa empregada doméstica, ficou muito contente com a máquina. Ela funcionou bem e é rápida. Uma mulher débil que tenha filho ou marido para acionar essa máquina pode lavar grande quantidade de roupa em poucas horas, enquanto que ela nada mais fará do que supervisionar o trabalho. Que bênção. Interessante Deus dar conselhos até para isso. O que estava envolvido aqui, Karina?
estava envolvida aqui, irmãos, não é... Alguns confundem mudar para o campo com uma vida sem conforto. Uma vida escrava. Que era o que acontecia no passado e por isso muitos que vieram do campo para a cidade não querem voltar para o campo. Então, muitos associam a vida no campo com uma vida sem conforto, uma vida sofrida, uma vida que é tudo muito difícil. Realmente há coisas difíceis, realmente há privação de certos confortos. Mas, naquilo que nós podemos, nós devemos facilitar a vida da mãe doméstica e da família como um todo. E isso inclui algumas utilidades domésticas que vão economizar nosso tempo em casa para que a gente possa, ir para a cachoeira com o nosso amigo aqui, que é o Zé Cachoeira, né? No apelido carinhoso que a gente deu para ele. Mexer no jardim, ajudar nossos filhos a mexerem com a terra. E aqui eu queria apresentar para os irmãos alguns que a gente achou muito útil. Primeiro, não é exatamente prático, tá, irmãos? Esse é o famoso fogão a lenha. Esse fogão, na verdade, essas utilidades domésticas que nós queríamos apresentar para os irmãos, algumas delas são para economizar o tempo. E outras são para tornar o lar autossustentável, que o Deison falou bem aqui. Um lar que, se acabar tudo, acabar gás, acabar energia, continua andando. E o fogão a lenha é uma ótima ferramenta para isso. Sinceramente, eu não uso o fogão a lenha todos os dias, porque ele requer mais atenção da cozinheira. Mas nos dias de frio, tá lá o fogão a lenha aceso para aquecer a casa. Quando o gás falta, porque às vezes falta gás e a gente esqueceu de comprar, quem tá lá? A cozinheira não precisa ficar desesperada. Agora, por que esse modelo de fogão? E não aquele de tijolinho, aquele grande lá de cimento queimado? Por que esse modelo de fogão de lenha que nós mostramos e nós optamos? Tem uma questão de rendimento. Então, esse fogão, com um pouquinho de lenha, ele já faz todo o serviço. Você não precisa ficar mudando e nem usando muitas coisas. Então, ele tem um bom rendimento do forno e da chapa, com bem menos lenha do que seria aqueles fogões convencionais. Por isso, aqueles que desejarem, é muito utilizado no sul do Brasil. Tem alguns até com serpentina para aquecer a água, é muito conhecido, né, de todos. Façam planos, irmãos. Lojas de usados tem bastante. E vejam aqui que eu até coloquei a chaminé, o duto pelo lado de dentro, porque é uma fonte de aquecimento. Muitos colocam isso aqui do lado de fora. Ele deve estar do lado de dentro da casa também. E a chaminé para cima da cumeira. Ok? Vai falar da panela? Ok. Ali, logo ali ao lado do fogão a lenha, tem uma maquininha muito útil. É a maquininha de fazer leite de soja e leite de tudo quanto você quiser. Excelente, irmã. Sabe aquele negócio de ficar descascando sojinha por sojinha para tirar a casquinha? 15 minutos. Excelente, irmãos. Que bênção que o nosso Deus deu inteligência a homens para facilitar o nosso trabalho na casa. Recomendo aos irmãos. Aqui tem bastante gente que sempre está indo nos Estados Unidos. Pode pedir para eles. Aquilo ali é algo muito útil, principalmente para quem quer ser autossustentável. Aquilo ali é um moinho. Só que não é mais aquele moinho de antigamente, né? Que precisava de um monte de animal. Isso aí é elétrico. E muito fácil de usar. Ele moe grãos como trigo, milho e outros grãos duros para fazer farinha. O grão de aveia e vários outros. Excelente para quem está pensando em produzir seu próprio alimento. Especialmente o próprio trigo. E principalmente o próprio trigo, não quer trigo transgênico e nem trigo modificado. Como é que vai fazer a farinha? Irmãos, eu faço a farinha aí em 15 minutos. Excelente. 2 quilos de farinha, né? Existe tudo manual. Isso aqui está disponível para trazer para o Brasil. Exato. Aqui nós estamos pensando já na eletricidade que o Matos ensinou para vocês, né? A eletricidade com água. Funciona bem. Funciona bem. Aqui embaixo, irmãos, os irmãos conhecem? Não, também. É um desidratador de alimentos. Existem vários modelos. Existem modelos maiores que desidratam mais coisas. Mas esse é o mais comum e o mais acessível. Por que ele é interessante de ter no sítio? Você, com a graça de Deus, vai mudar para o sítio, vai ter seu pomar, vai produzir lá suas frutas. A gente não consegue comer tudo que o sítio produz, consegue? A Dani tá aqui, ela tem muita manga. E vive chamando os vizinhos para comer manga, porque eles não conseguem comer toda a manga. Mas se ela tivesse um desidratador, o que ela ia fazer com as mangas dela? Ia dar para os vizinhos, com certeza. E o que mais que ela ia fazer? Desidratar. Para comer manga o ano inteiro. Para comer manga o ano inteiro. Então é uma excelente ferramenta para nós fazermos provisões para o futuro. Além das compotas.
Outra coisa que eu também gostaria de comentar com as irmãs, já que nós estamos falando sobre utilidades domésticas, é que nesse novo estilo de vida proposto por Deus, nós também nos preocupamos com tudo, com tempo, com várias coisas, mas principalmente, acima de tudo, com a saúde, não é isso? A maioria aqui, eu creio que todos aqui se preocupam com a saúde, não é? E uma coisa boa de se investir nesse processo de mudança de estilo de vida, que nós costumamos dizer que não é mudança para o campo, é mudança de estilo de vida, também está na mudança das panelas. Vocês estão vendo ali em cima do fogão a lenha, umas panelinhas amarelinhas? Essa panelinha amarelinha, ela é muito boa. Ela se chama panela de ferro fundido esmaltada. Ela é pesada, irmãs, mas ela é muito boa para a saúde. Quem puder ir atrás, conhecer, são um pouco caras, mas você não precisa ter muitas. Uma é de ferro fundido esmaltada. Você não cozinha no ferro, você cozinha no esmalte que ela tem, que é próprio. E nós descobrimos que a panela de inox, por exemplo, que é a mais comum, que eu inclusive ainda uso, no processo de cozimento dos alimentos, ela também solta níquel, Que é um metal pesado que não é em grandes quantidades, mas é naquela pequenina quantidade que ao longo dos anos pode acarretar males à saúde. Então, irmãs, não estou falando para vocês descartarem todas as panelas inox e comprarem só essas, né? Mas colocando aqui uma opção para as irmãs que estão imaginando já mudar para o campo, cozinhar no seu fogãozinho a lenha. Panela de ferro, irmão, eu nunca li nada contra. A única coisa é que ela solta o ferro. E que o ferro em excesso também não faz bem. Nada em excesso faz bem. Mas eu gosto das panelas de ferro. A única coisa que eu tenho contra as panelas de ferro são duas coisas. Primeiro, que todo alimento que a gente cozinha nela fica preto. E eu não gosto, né? Eu quero que fique colorido na minha mesa. E a segunda é que tem que ter muito cuidado para ela não enferrujar, né? Tem que ter um certo cuidado para ela não enferrujar, limpar bem antes de cozinhar. E limpar bem, ela é meio um pouquinho difícil de limpar bem. E também a questão aqui não apenas das panelas, mas todos aqueles produtos de plástico que nós temos, aquelas vasilhas, aqueles potinhos, né? Devem ser transferidos por coisas de vidro, que não aderem e não soltam. Eu fiz isso em casa, irmãs. Levei um tempinho. Aqueles potinhos de 99 que a gente tem de montão em casa, eu comecei a substituir por potinhos de vidro. Tem vários tamanhos, formatos no mercado. E aos pouquinhos fui substituindo. Irmãos, que diferença faz? Muito melhor. Muito melhor. Façam esse plano. Muito bem. Agora, dentro dessas coisas, os irmãos observaram, os irmãos devem ter percebido a última coisa que eu li aqui. Quem é que operava a máquina de lavar? O marido e os filhos. Então, irmãos, isso daqui é para que a família gaste menos tempo nas atividades internas do lar e que possa dedicar para a verdadeira escola. Então, vejam, nós precisamos buscar aquilo que é útil, que é essencial, também para nos libertar. E nisso a gente precisa ver se algo não é excessivo. Usem aquilo que seja realmente importante, né? O Deison tocou num ponto bem importante. É importante a família as pessoas da família saberem o seu papel. A esposa e mãe têm o seu papel dentro de casa. O pai, esposo, tem o seu papel dentro de casa, né? Pai é o Adão, sai para buscar o alimento, sai para prover as necessidades da família. A mãe é a missionária do lar, preza pelo alimento saudável, organização do lar e várias outras coisas. Mas, segundo Deus nos deixou claro, deve haver uma cooperação. O marido e os filhos devem cooperar também com a esposa e mãe em seu serviço. E o oposto também. Para quê, irmãos? Para que haja o quê? O que tinha lá no Jardim do Éden? Como que Adão e Eva trabalhavam? Juntos. Para que nós também, lá no campo, possamos passar tempo juntos em meio à natureza, trabalhando como nossos primeiros pais. Vamos falar um pouquinho da rotina do lar, Karina? E aqui entramos na rotina do lar, com isso em mente. Queridos, como é difícil fazer uma rotina, é difícil para vocês também, seguir um horário? Vocês sentem essa dificuldade? Eu lembro quando era adolescente, meu pai falava, faz um horário. Eu falei assim, mas eu não consigo. Eu ficava frustrada no primeiro dia, quando eu fugia do horário, eu já ficava frustrada. E por muitos anos, eu não quis fazer horário. Porque toda vez eu fazia um horário bonitinho, seguia 2, 3 dias e depois, já era o horário. Mas como isso é importante, irmãos, ter uma rotina no lar. Talvez não com horários fixos, mas pelo menos uma sequência de atividades no seu lar. E isso faz toda a diferença, principalmente para quem tem filhos pequenos e filhos que são indisciplinados.
filhos que têm um problema de comportamento. Eu escutei uma vez uma educadora falando que 50% dos problemas de disciplina dos filhos se resolvem com uma rotina pré-determinada no lar. Isso é muita coisa. Imagina, seu filho problemático, 50%, metade já melhora, só tendo uma rotina no lar. Isso é muito importante. E nós comprovamos isso com a nossa filha. Sim. Como ela fica mais calma quando nós estamos seguindo a nossa rotina no nosso lar. Nós sentimos diferença dela aqui nessa semana. Nós fugimos um pouquinho, apesar de ter continuado nos horários de dormir, comer e culto, fugiu bastante. E nós sentimos já a diferença de irritação, indisciplina. Então, pais que não têm uma rotina, ou famílias que não têm uma rotina, busquem em Deus implantar isso. E o que deve envolver a sua rotina? Nós vamos falar de horário. Você é que vai ver com Deus o que deve vir. Qual o horário de cada coisa, a sequência de cada coisa. Nós só vamos colocar aqui para os irmãos o que deve haver na sua rotina do lar. O que você deve separar tempo. Obviamente, o primeiro tempo que você deve separar é para quem? É para Deus, individualmente. A mamãe, o papai, individualmente, os filhos jovens devem ter seu momento com Deus. E esse sim, deve ser a primeira atividade do dia. Todos nós sabemos bem disso. E depois, esse aqui já, daqui para frente, os irmãos já têm que ver com Deus em que momento do dia vai ser feito. Mas deve ser feito em algum momento. Tempo para o quê? Irmãos, um grande perigo que nós corremos ao ir para o campo é ir para o campo, mas viver a vida da cidade no campo. A gente vai para o campo, mora no campo, mas vive na correria da cidade e não tem tempo de pôr o pezinho na grama para poder observar a natureza. Fica na internet, fica atendendo coisa, fica fazendo coisa dentro de casa. E vida campestre mesmo é só o endereço que mudou. O resto está vivendo a vida de cidade grande. Então, na sua rotina do seu lar, hoje, mesmo morando na cidade, busque ter um tempinho para observar a natureza. Nem que seja uma árvore lá da sua rua, que não tem mais nada, tudo concretado ainda, você não está no campo. Mas talvez tenha um parque, uma praça perto da sua casa. Ou talvez algum quintal de algum amigo que é mais... Qualquer coisa. Irmãs, quando a gente morava em São Paulo e começou a entender isso, quantas vezes a gente foi para o Jardim Botânico, que ficava umas quadras na nossa casa. Ficar lá observando a natureza. Qualquer coisa, irmãos. Enquanto você não está no campo, busque. O ideal é que isso seja diário. O ideal é que essa observação da natureza seja diária. Porque Deus tem 3 grandes livros para falar conosco. O primeiro, todos nós sabemos, é a Bíblia e o Espírito de Profecia. O segundo grande livro de Deus para nós, qual é? A natureza. E o terceiro grande livro de Deus? As provações. As provações. Então imagina, irmã, na cidade. Você não tem tempo para ler a Bíblia, porque está na correria. Não tem tempo para observar a natureza, porque não tem natureza ao seu redor. O que sobra para Deus falar com você? As provações. Então abramos, irmãos, mais canais para Deus falar conosco. O ideal é que a observação da natureza seja diária, mas se você ainda não tem como fazer isso, se você ainda não se organizou para isso, que seja pelo menos semanal. Programe os seus sábados para passar em meio à natureza, levar seus filhos para ir ao meio da natureza. Pelo menos. A própria restauração da estrutura do sábado. Existem momentos em que realmente passamos em reuniões, sábados em que passamos em reuniões como hoje. Que isso seja uma exceção. Os sábados têm o momento do culto, mas o maior momento é o momento da família em contato com a escola da natureza. Especialmente com filhos. Filhos, qualquer idade, né? Especialmente. Outro item que deve fazer parte da sua rotina. Horários, aqui sim, horários fixos. Para as refeições. Queridos, faz muita diferença ter horário fixo para a refeição. O horário certo para o café da manhã, horário certo para o almoço, e se você janta, horário certo para a janta. Cozinheiras, a gente tem o grande problema de falar assim, só mais meia horinha, daqui a pouquinho. E aquilo acaba demorando. Vamos pedir para Deus nos ajudar a servirmos a refeição para a nossa família no horário certo. Isso economiza muito tempo na nossa rotina. Irmãos, isso depende muito de quantas refeições a sua família faz, se é 3 ou se é 2. No nosso caso, nós fazemos 2 refeições. Então, para nós, quando nós não tínhamos filhos, o horário que nós mais nos adaptamos, isso varia muito, por isso que a gente não fala. Mas uma sugestão, que funcionou muito quando nós não tínhamos filhos, era café às 9 da manhã e almoço às 3 da tarde. Funcionou muito bem conosco. Algumas pessoas não vão se adaptar com isso, mas nós nos adaptamos muito bem. Agora que nós temos bebê, nós 2 fazemos 2 refeições e a nossa bebê faz 3 refeições.
Então, nós tomamos café juntos às 8, almoçamos às 1h30 e a minha filhinha come depois, no horário dela, às 6h30, 6 horas. Então, esses são os nossos horários, mas cada família tem sua peculiaridade. O importante é ter a sequência definida. Ver com a família. Às vezes a gente fica assim com aquele paradigma, né? Não tem que almoçar meio-dia. Tem que ser meio-dia. E às vezes não. Às vezes com Deus vai mostrando que você pode fazer um horário diferenciado do que é costume. E vai facilitar muito a vida da cozinheira ou da dona de casa. Dormir e acordar em horários certos. Queridos, se você não tem uma rotina no seu lar, se você não tem um horário, você deve começar primeiro com o horário para buscar a Deus, e em segundo, eu diria que é o horário de dormir e acordar. O horário de dormir e acordar vai determinar toda a sua rotina do dia. Se você acordar muito tarde, não vai dar tempo de você fazer tudo isso. E se dormir muito tarde, não vai conseguir acordar cedo. Então esse é um item muito importante. E o conselho é que crianças estejam na cama às 7 horas. Esse é o conselho. 7 horas. E os pais... Eu gostaria de estar às 7 também, mas o conselho é que seja 9. Eu sei, irmãos, que a nossa vida hoje, Satanás fez de uma tal forma que falar que vai dormir às 9 é quase uma piada, não é mesmo? Mas com Deus porque tudo é possível. Porque estar dormindo às 9. Porque então, estar dormindo às 9, 15 para as 9, a gente tem que estar indo para a cama. Mas eu sei que isso é muito difícil para alguns, quase impossível. Mas, irmãos, tenham isso como ideal. O ideal é esse. E vá trabalhando para chegar nesse ideal. Se você hoje dorme meia-noite, não vai querer amanhã começar a dormir às 9. Você vai ficar fazendo isso um dia, no outro já voltou para meia-noite. Começa às 11h30, mas vai começando. Às 11. Vai pedindo para Deus, se organizando, até chegar naquele ideal. E horário para as atividades ao ar livre e dentro de casa. Dentro de casa nem precisa fazer horário, a gente já faz naturalmente as atividades dentro de casa. Mas as atividades ao ar livre, irmãos, precisamos ter um tempo para isso. Principalmente as mães com seus filhos pequenos. E quem mora na cidade também, né? Que a tendência é ficarmos dentro de ambientes fechados. Talvez deixam as mães que moram na cidade não consigam sair para fazer atividades ao ar livre, mas talvez consigam fazer uma horta dentro de casa, como vocês aprenderam essa semana aqui. Façam um horário para isso, muito importante. E por fim, Karina, irmãos, a gente precisa terminar. Precisamos terminar, mas eu não vou deixar de falar disso. Envolver e ensinar filhos nas atividades do lar campestre. Irmãos, que importante. Os filhos aprendem através da observação. Todos nós sabemos disso, não é? Todos, filhos pequenos, aprendem através da observação. A minha filhinha, essa foto foi espontânea, a risada. Ela ama, irmãos, ama brincar na terra. E não pense, os irmãos, que ela gosta de ficar brincando na terra lá longe, e enquanto eu e o Deison estamos trabalhando na horta ela aqui. Ela quer ficar jogando terra Ela quer fora. ficar brincando. E qual que é a brincadeira dela? Imitar o que eu e o Deison estamos fazendo. Sabe qual é o brinquedo preferido dela? É esse aí que vocês estão vendo na mão dela. Rastelinho, a pazinha. Por quê? Um pauzinho, uma folhinha seca. Porque ela vê os pais fazendo isso. E naturalmente ela quer fazer também. E ela também, quando está dentro de envolver nas atividades, dentro e fora de casa. Dentro de casa, pais, mãe, vai fazer um pão? Chama a filhinha para ficar ali do lado olhando. Dá uma massinha para brincar. É assim que eles aprendem. Agora, pode ser que você tenha filhos grandes e que você não os treinou assim. Não sabia, não tinha condições. A minha sugestão é, seus filhos adolescentes não querem participar nas atividades do lar? Deus diz que eles devem participar. Mas nunca deve ser feito com uma obrigação. A pior coisa que tem para o adolescente é você obrigá-lo. Dizer que tem que ser assim. A nossa sugestão é que você escolha uma atividade que seus filhos adolescentes possam gostar de fazer em casa. Talvez convide eles para fazer um prato que ele mais gosta. Cozinhar com você é um prato que ele mais gosta. E os filhos que não estão acostumados, não adianta a mãe chamar o filho de 14 anos para fazer. Muitas vezes ele vai esperar que o pai faça isso. Certo? O pai chama. E não adianta os pais mandarem os filhos fazerem, né? Eles têm que chamá-los para acompanharem. Em algo que possa unir os corações. A atividade que é prazerosa é aquela que vai unir os corações da família naquele propósito. Naquele momento que vocês estão ali, talvez, preparando um alimento juntos pela primeira vez, tornar aquela atividade gostosa, um momento que vocês conversem, ou cantem juntos, ou torne aquilo um momento de união da família. Mães que têm filhos, homens, já adolescentes, que nunca participaram em nada da casa. Sabe o que eles podem gostar muito de fazer com você? Pão. Sabe por quê? Pão é uma atividade... acho que é a atividade da cozinha mais masculina que tem. Que é uma que tem que ter muque, né?
Fala, filho, vamos aprender a fazer pão, você vai amassar, vai ficar um pão delicioso com o seu toque masculino. Comecem, irmãs, assim, e junto com Deus, vá pedindo orientação, para que você vá ensinando seus filhos em tudo. Os filhos deveriam ter um jardim para cultivar, onde pudessem encontrar entretenimento e ocupação útil. O arranjo de plantas e flores contribui para o desenvolvimento do gosto e do juízo, ao mesmo tempo que a familiarização com as úteis e belas criações divinas exerce sobre a mente uma influência aperfeiçoadora e enobrecedora, dirigindo-a para o autor e senhor de tudo. Vejam, se nossas atividades diárias, seja no jardim ou qualquer coisa, se nós estivermos achando que aquilo é um fardo, é um suor, os nossos filhos vão entender isso dessa maneira. Mas se a nossa mente estiver sendo dirigida nessa atividade ao autor e senhor de tudo, a mente deles também será dirigida. Eles são um espelho. Eles vão fazer aquilo que vê-nos fazer. Se nós, o filho que vê o pai, seguindo Deus pelo verdadeiro espírito de obediência e amor, ele vai desejar viver essa vida também. De todas as coisas que nós vimos aqui, irmãos, nós gostaríamos de encerrar lembrando a mensagem clara do Assim diz o Senhor. Meu conselho aos pais é: tirai vossas famílias das cidades. Mas, diante de tudo isso, tirar nossas famílias das cidades começa quando? Hoje, aonde nós estamos, mesmo que nas cidades. E sempre fazendo tudo no Senhor, do temor do Senhor, seguindo o conselho de 1 Coríntios 14:40 que usamos a semana inteira. Que tudo seja feito decentemente e com ordem e sob a guia do Espírito Santo. Amém. O desejo da Karine e meu e da Graziela é que Deus possa guiá-los e que a vida do céu se resplandeça na família de cada um de vocês aqui nessa terra. Amém. Agora vamos orar. Santo e amorável Deus eterno, tantas coisas aprendemos ao longo deste seminário, tantas coisas que o Senhor tem nos dado, que enche os nossos corações de alegria e esperança. Que promessa maravilhosa que queremos também agradecer, que é o fato de que hoje podemos viver as bênçãos do céu, plantar vinhas para comer delas, plantarmos um jardim para o nosso sustento, construir nosso lar e preparar as nossas vidas segundo o modelo de nosso Senhor Jesus Cristo. Que seja essa a realidade de cada família que nos ouve agora. Sabemos que às vezes parece tão difícil, mas neste momento queremos colocar nossa incredulidade, nossos pesares e anseios em Tuas mãos. E pedindo perdão por nossos pecados e confessando-os a Ti, clamamos por este milagre de sarar a terra e que possamos encontrar ali os tesouros que o Senhor nos prometeu. E então, sermos veículos de Sua mensagem ao mundo em trevas. Que cada família aqui seja uma luz a pregar a Tua mensagem. Em nome de Jesus oramos. Amém.